Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Cada um, por favor, pode sentar. Você pode botar aquela fotinha lá onde eu estou colorido, por favor? Pelo que eu entendi, o nome da conferência é Minha Vida, Minha Seara. Aí eu vou pregar a Bíblia e vou contar na minha vida também. É assim mesmo? Entendi direito? É isso, né? Amém, irmãos. Então, fico até mais aliviado agora. Queridos, deixa eu começar então rapidamente por mim, depois eu volto à minha história no final. Eu nunca me achei normal, tampouco um prodígio. Pelo contrário, ser medíocre para mim era um sucesso. Eu fui para baixo, sempre fui para baixo. Em todos os assuntos que vocês possam imaginar, sempre fui muito aquém em todos os aspectos. Só para você ter uma ideia, para tirar a prova da carteira do Detran, de moto, tive que fazer 2 vezes. De carro, 2 vezes. A minha vida nunca foi fácil quanto a aprendizado e outras coisas. Fiz a 8ª série, hoje chamada de 9º ano. Na minha época eu fiz a 8ª série 3 vezes. Então, tudo para mim foi, não vou dizer que foi muito difícil, mas eu sempre fui uma pessoa lenta. Então aquelas histórias absurdas de super-heróis maravilhosos, na verdade não me inspiravam. Me faziam, era mais desencorajado ainda, porque vinha na minha cabeça: eu nunca serei como ele, nunca farei o que ele fez, nunca vou conseguir, porque eu tenho muitas dificuldades e muitas das minhas dificuldades estão no campo cognitivo, não sou uma pessoa que pega informação rápido. Sim, consigo me relacionar bem, graças a Deus, com as pessoas, conversar, mas aprendizado nunca foi meu foco. Então, aquelas histórias de super-homens e super-mulheres, na verdade, me distanciavam, né? Não me inspiravam. Hoje eu trago para vocês a história de alguém que quase ninguém conhece. Provavelmente, das muitas conferências missionárias que você veio, não sei se você já ouviu alguma pregação sobre esse homem que eu li para vocês, não Paulo, mas Ananias. Ananias é um cara normal. Eu sempre me considerei uma pessoa para baixo do normal. Eu acho que Jesus foi que me deixou uma pessoa normal, né? E eu acho que aqui tem muita gente normal, ou talvez tenha alguém parecido comigo, para baixo do normal. Tem alguém aí, irmãos? Essas risadas foram de amém ou de misericórdia, né? Então, eu me identifico muito com a história de Ananias. Eu quero mostrar para vocês essa noite que a história de Ananias vai apontar para 5 coisas que todos os grandes missionários e pequenos também passaram. Essa é a história de todo mundo que se dispôs a servir o Senhor. As fases que nós podemos observar aqui no texto lido são fases que todo mundo que se dispõe a servir o Senhor passa. Eu queria lhe encorajar a você fazer uma anotação bem rápida no seu celular, ou então à margem da sua Bíblia, se você tiver com um lapisinho aí. Ou se você não estiver, peça para alguém fazer, peça para colocar no grupo da igreja a anotaçãozinha para você não esquecer mais, porque eu acredito que isso vai ser de grande importância, tá? Então, 5 coisas que Ananias, 5 coisas que a palavra fala sobre Ananias e que eu acredito que é importante para cada um de nós. Em primeiro lugar,
Vamos para o versículo 10 de novo. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. A primeira informação que nós temos é que ele era um discípulo. Discípulo de Jesus. E talvez aí é que esteja toda a nossa grande dificuldade quando pensamos, sonhamos, choramos, planejamos, desejamos mobilizar pessoas para a obra missionária, quer sejam os mais novos até os mais velhos. A grande dificuldade para mim, nesse meu pouco tempo de vida, eu que não tenho 70 anos, mas também não tenho mais 17 anos, eu já vi muita coisa por aí, a grande dificuldade da obra missionária não é com os missionários. Você acredita nisso? É com os discípulos. Não está faltando missionário, parece que está faltando discípulo. E discípulo da forma como o Senhor deseja que eles sejam. Da forma como o Senhor Jesus deseja que eles sejam. Discípulos. Alguém que está disposto a negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus por onde for. Parece que a qualidade de discípulos entre nós tem diminuído. Então a gente consegue muitas vezes com esforço, estratégia, simpatia, um acolhimento, lotar um lugar, um ambiente de culto. Mas nem sempre o que as nossas igrejas estão produzindo, me permitam essa palavra, tá? Muitas vezes o que as nossas igrejas estão produzindo são consumidores de pregação, consumidores de liturgia, críticos da religião, mas nem sempre discípulos de Jesus. Lembrando, qual o conceito de discípulo? Aqueles que estão negando a si mesmo todos os dias por uma causa, ou melhor, por alguém. Alguém que está disposto a tomar a sua cruz, a encarar o sofrimento, a perda, o prejuízo, a morte, a dor, a vergonha, pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor Jesus. Alguém que está seguindo em obediência. Lembra daquela canção antiga? Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Está faltando esse discípulo simples. Pessoas simples que estão dispostas a negar a si mesmo. Irmãos, eu sou uma pessoa terrível aqui no meu coração. A minha natureza caída ainda habita em mim. Eu tenho um fluxo corrente e ininterrupto de maldade na minha vida. E aquilo que não faz essa maldade escoar pela calçada do mundo é o Senhor operando com a sua graça em meu coração. Me ajudando a negar a mim mesmo. E acredita que toda vez que eu nego a mim mesmo, eu me sinto mais feliz? Você acredita que quanto mais eu nego a mim mesmo, por causa de Jesus, mais autêntico eu me torno? Que paradoxo maravilhoso, né? Quanto mais eu digo não para mim, mais eu sou. Isso é uma loucura abençoada, inclusive. Então eu sou perigoso e oro ao Senhor para que o Senhor me permita não ser perigoso para os outros. O Senhor me freia. E eu oro, Senhor, me freie, me freie. E todos os discípulos, verdadeiros discípulos que eu conheci, parece que tem essa agonia também. Sentem algum tipo de nojo sobre aquilo que habita quanto à velha natureza, velhos desejos, velhos pensamentos. E quando freiam esses impulsos por causa de Jesus, se tornam melhores, mais satisfeitos e felizes. Discípulos, onde eles estão? Discípulos, onde é que vocês estão? E talvez já fica o desafio para nós, né? Irmãos, discípulo anda junto de discípulo. Discípulo está seguindo Jesus, mas discípulo nunca anda sozinho. Eu falo para os meus amados irmãos lá em Sobral, brincando com eles, assim, quando Jesus ia almoçar na casa de alguém, eita irmãos, é ele e mais 12. Era ele e mais 12. Hoje convém almoçar na tua casa. Eita, é ele mais 12. Tu já viu a pratada dos homens? Mas se você não está disposto a querer os discípulos de Jesus, então talvez você também não queira o mestre deles. Porque esse mestre se identifica tanto com os seus discípulos, que quem nega os seus discípulos nega ele mesmo. Quem persegue os seus discípulos, persegue a ele mesmo. Ananias era um discípulo. Creio que essa é a primeira chave e talvez a mais importante para nós compreendermos a obra missionária. Está faltando missionário, porque na verdade está faltando discípulo. Quando temos discípulos, e eu não estou pedindo os melhores, eu não estou falando dos discípulos valentes, eu estou simplesmente falando de discípulos. Pequenos,
velhos, jovens, fortes, doentes, acamados, hospitalizados, vivendo a liberdade, vivendo uma prisão. Todos os verdadeiros discípulos precisam ser discípulos de Jesus, e esses vão fazer diferença. Que coisa boa é ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Eu já fui reconhecido por muita coisa ruim, viu? Aí quando o pastor falou, esse homem de Deus, esse homem... Rapaz, hoje me conhece como homem de Deus? Como é que é isso? Jesus mudou minha vida mesmo, né? Já fui conhecido por tanta coisa. Homem de Deus, que coisa boa, espero morrer assim. Segunda coisa, ainda no versículo 10, vamos ler. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e ele diz, eis-me aqui. A segunda coisa que eu quero destacar para vocês é que Ananias era alguém disponível para o Senhor. Anote essa palavra aí, disponível. Essa é a nossa segunda palavra. Nem sempre somos pessoas disponíveis, nem sempre estamos disponíveis. Eu sempre fico observando, né, quando eu chego em algum canto, e aí eu vou conhecer uma nova igreja. Eu estou conhecendo vocês aqui pela primeira vez. Aí eu vejo, alguém fez a arte, alguém está projetando, alguém colocou as cadeiras no lugar, aí tem um microfone aqui, alguém ligou isso aqui, alguém testou isso aqui, alguém está cantando, alguém está na portaria, fui bem recebido inclusive, aí quando eu chego alguém já colocou aqui, aí já me deram isso aqui, que alguém escreveu, alguém imprimiu, alguém me deu, aí eu fico assim, rapaz, tem gente servindo, que coisa boa. Que coisa legal. E isso foi o que eu vi e o que eu não estou vendo, né? E o serviço que foi feito que eu não estou vendo, que muita coisa aconteceu. Então, pessoas disponíveis para o Senhor, elas fazem a diferença. Me recordo em uma ocasião, onde estávamos em um culto de oração na nossa igreja, e havia um casal que 3 filhos, casal bem jovem, e a situação financeira deles não era a melhor do mundo, né? E eles foram convidados a sair da casa onde eles moravam de aluguel, porque a dona do imóvel ia colocar um familiar, então era uma coisa meio que urgente. Aí assim, ó, você tem 1 mês para sair. Irmãos. Aí vai procurar lá no bairro, aí o nosso bairro lá em Sobral está super valorizado, tem um boom imobiliário lá, absurdo. E aí, rapaz, e nada, e a Milka, minha esposa, indo atrás também, eu peguei minha bis e fui atrás, rodei, e aí eles começaram a encontrar a casa, só que era casa que não dava para morar, ou era casa com um preço muito alto, muito distante da realidade financeira deles, e orando, e o tempo passando, e as semanas correndo, e os dias acabando para eles irem embora, até que chegou na quarta-feira, eu expus a situação, os irmãos já sabiam, mas eu expus de novo. Olha, que o Yuri e a Rafa, eles estão aqui procurando casa, irmãos. Vamos levantar um clamor hoje ao Senhor, para Deus dar uma casa para eles, que eles possam ser bênção, onde eles estarão. Amém, amém, vamos orar, nós oramos e tal. Assim que eles sentaram, isso eu estava devendo uma visita a eles, porque eu queria visitar, mas acontecia todo mundo para eu não conseguir fazer essa visita. Aí eu falei assim, tem uma palavra para vocês agora. Posso dar aqui, ao vivo, na frente de todo mundo? Aí o Yuri já começou a encher os olhos d'água, que ele me conhece, né? Encheu os olhos d'água e eles falaram assim, vou expor vocês agora, posso dar uma palavra aqui agora? Não, pode. Eles falaram assim, pode. Beleza. Para mim, sabe o que está acontecendo aqui? Isso aqui está acontecendo igual Atos 16. Paulo queria ir para cá, não deu certo, foi para ali também, não deu certo, acabou que o Senhor estava chamando eles para Macedônia. E de fato eles foram. E se o Senhor não estiver chamando vocês, é para Ibiapina? Nós já estávamos com um trabalho de plantação de igreja em Ibiapina. Irmãos, eles encheram os olhos d'água. E eu falei, eu não sei, cabe a vocês dizerem o quê? Eis-me aqui. O que o Senhor quer dos seus discípulos? Eis-me aqui. A pergunta então é, já que você é um discípulo, se você for, se você não for, por favor, se torne, em nome de Jesus. E dá tempo, tá? Hoje ainda, antes de você dormir. Mas se você é um discípulo, então seja uma pessoa disponível. Diga simplesmente, eis-me aqui, mas só diz eis-me aqui quem confia no seu mestre. Só diz eis-me aqui quem de fato compreende pela fé
que o Senhor não vai nos colocar em enrascada simplesmente para nós sofrermos aqui embaixo e Ele ri lá de cima comendo uma pipoca celestial. O Senhor não é assim, o Senhor nos ama. O Senhor se importa conosco. Só diz, eis-me aqui, para o Senhor quem confia no seu Senhor, no seu Mestre e que o ama. Ananias, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ao fim dessa conferência, a sua oração vai dizer assim para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Ou não? Ou você tem medo? Você tem medo? Você tem medo? Vamos lá. Primeira palavra. Segunda palavra. Vamos para a terceira palavra? Versículo 11 e 12. Olha aqui, ó. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. A terceira coisa, irmãos e amigos, é que Ananias ouvia o Senhor. Porque pode ser que o Senhor fale e a gente não ouça. Eu faço uma pergunta para os meus irmãos amados. Eu vou abraçar quem eu posso abraçar, quem eu consigo. Tem uns que são Batman, né? Acaba o culto, pum, vamos embora. Fala, meu Deus, nem consegui falar com ele. Mas eu saio, tem um corredor aqui, aí acaba a pregação. Normalmente eu saio correndo no corredor, fico lá para tentar abraçar, cumprimentar, conversar com o máximo de pessoas que eu puder. E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí? Jesus falou contigo? Eu faço essa pergunta. Faz essa pergunta, pastor, depois. Jesus falou com você? Não sei. Rapaz, ele está falando. Será que ele está falando só para o outro? Eita, essa mensagem aqui, eita, foi para a Laís. É porque ela chegou atrasada. Era para ela essa mensagem. Fala, Deus, com ela, quebranta. Ele está falando com a Laís, não está falando contigo? Então ore, comece a orar: Senhor, fala comigo. Você tem esse hábito, esse ritual do bem aí, de sair de casa, juntar a família? Senhor, abençoa o nosso culto ao Senhor. Que possamos cantar para a Tua glória. Abençoa o Teu servo, pastor Rezve. Dá a Tua palavra para ele. Fala às nossas crianças. Transforma a cada um de... Você ora por isso? Comece a orar. Pastor, pode ser no carro? Faça. Se for no carro, faça. Fui eu não, irmão. Ó, desliguei, ó. É o inimigo, irmão, se levantando. Mas ele vai cair. Vai cair. É aqui, será? Não? Acho que foi esse aqui. Oi? Acho que foi esse aqui. Então, meus amados irmãos, o pedido para que o Senhor fale. Você sabia que a voz do Senhor é uma bênção para nós? E você sabia que o contrário também é verdadeiro? O Senhor nos mostra pela revelação das Sagradas Escrituras que o Senhor foi levantando profetas dentre o povo de Deus. Na maioria das vezes, esses profetas não foram ouvidos. Não deram ouvido aos profetas de Deus. Mataram os coitados, serraram alguns no meio, botavam os coitados a pão e água, num lamaçal. Era um negócio triste, terrível. E o Senhor passa de Malaquias a Mateus 4 séculos sem nenhum profeta. Então, o último foi Malaquias, e depois de Malaquias, João Batista, o último profeta da Antiga Aliança. 400 anos daquilo que a gente chama hoje de silêncio profético. Quando Deus cessa de falar, isso por si só é disciplina. E é possível chegarmos no culto e o pastor blá 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 blá, e você sai: meu amigo, foi o que esse homem falou. Entendi, foi nada, não entrou, foi nada. Talvez pela hipocrisia dele, talvez porque o Senhor esteja disciplinando a igreja. Me recordo de um colega que postou no final do Facebook, é um novo, fez uma postagem há muitos anos atrás. Ele falou assim, ó: às vezes, presta atenção nessa aí, às vezes Deus não dá bons pastores à sua igreja para discipliná-la. Rapaz,
Depois dessa postagem eu virei pastor. Eu falei, meu Deus, será que eu sou um pastor ruim para a disciplina dessa igreja? Meu Deus, tem misericórdia. E eu nunca mais me esqueci dessa postagem. Então a voz do Senhor é tesouro para nós. Nem sempre ela vai ser agradável, mas a voz do Senhor por si só é um tesouro para a igreja. Você chegar em casa e você perguntar para o seu filho, sobrinho ou neto, e aí meu filho, como é que foi? O Senhor falou contigo? Eita pai, falou. Me recordo meu filho, há uns 2, 3 anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, a gente estava numa conferência de aniversário em uma das nossas igrejas, aí um amigo foi pregar e esse amigo pregou. E meu filho estava assim, estava no lado aqui, meu lado, só observando ele. Aí ele... Ei pai, o Senhor... Eu gostei muito dessa palavra. Foi mesmo, filho? Por quê? Porque Deus falou comigo, ó pai. Falou o quê? Que eu não posso me esconder dele. Caramba, filho, foi mesmo? Deus te abençoe. Aí da outra vez, um ano depois talvez, ele também do lado, aí o pastor Tiago estava lá, foi pregar. Aí o pastor Tiago pregou, e ele estava lá muito atento. Aí quando o pastor Tiago acabou assim, ele sentou, aí eu ouvi meu filho falando assim, ó, ei pastor, muito boa palavra, viu? Rapaz, mas uma criança fazer isso é uma coisa tão legal? Ela ir para o culto, rapaz, o Senhor falou com as crianças, elas entenderam. O Senhor falou com os irmãos mais velhos, isso é uma bênção, Deus falar com o seu povo é uma bênção, e a gente precisa agradecer e valorizar aquilo que para nós pode ser rotineiro, mas sempre é abençoador. Deus falou comigo. Eu espero que você saia daqui hoje, domingo, os próximos dias. O Senhor falou comigo, glória a Deus. Pelo menos uma frase, foi para mim. Aquela ali, tem para onde correr não, foi para mim. Aquela história foi a minha história. Aquela explicação foi para mim. Aquele versículo, eu botei até uma seta. Valorize isso, fale, peça ao Senhor. O Senhor fala comigo, fala com a tua igreja. Ananias era alguém que ouviu, ou que ouvia ao Senhor. Quarto lugar, irmãos, vamos lá. 13 e 14. Primeira palavra. Segunda palavra. Terceira palavra. Ouvia. Tu não ouviu? Ouvia o Senhor. Você pode botar aí ouvia ou o verbo ouvir. Bote você. A Bíblia é sua, rapaz. Escreve o que você quiser. Né? Então, meus amados, vamos aqui para a quarta palavra. Veja o 13 e 14. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. A quarta coisa, irmãos. Se fosse essa palavra, mas não é. Não é. Como é que é o nome da irmã? Laura. Laura? A Laura falou. Ele respondeu o Senhor, não, irmãos, é não. É não. Quem dera fosse. Você quer arriscar, Laís? Chuta, Laís. Você já errou. Não é responder, é uma palavra pior do que respondeu. Porque responder é uma palavra legal, tranquila. É uma palavra ruim. Questionou. Tá quase, só mais um degrau. Quase, tá quente aqui, tá quente. Diga bem alto aí para os irmãos ouvir. Duvidou, tá quase. É isso aí, vamos juntar agora esse sanduíche. Vai, irmão, tenta. Ele relutou, irmãos. Questionou, né? Lembra, duvidou, mas relutou. Você conheceu quantos missionários na sua vida? Pense aí quantos. Se vivos estão, pergunte se alguma vez eles relutaram e você vai ter a resposta. Todos eles em algum momento relutaram com o Senhor. Não existe um que não tenha relutado, irmãos. Em algum momento, no início, no meio, no fim, ou quem sabe todas as vezes. Mas preste bem atenção, eu não estou colocando isso como um pecado. Eu não vejo isso como um pecado. Pelo menos não de Ananias.
Eu penso que Ananias está sendo sincero com o seu Senhor. O medo que ele teve foi o medo que ele expôs diante do Senhor. A lógica de Deus é sempre a melhor do que a nossa, mas nem sempre a gente compreende a lógica do Senhor, não percebe a lógica do Senhor. Nós estamos presos no tempo e o Senhor é eterno para frente e para trás. Na verdade, Ele é o Pai da eternidade. Meus irmãos, tem coisa que não faz o menor sentido. Então a gente fala. É pecado falar? Não. Fale. Agora, algumas relutâncias são pecaminosas. Algumas relutâncias são assim, onde o Senhor, a de Moisés foi assim, não foi? Deus chama Moisés e Moisés fica contra-argumentando com Deus assim. Não, mas eu não. E várias vezes, aí Deus, acabou. Vamos mais discutir não. Não, a pauta não está mais aberta. Você que vai, acabou. Estou levando Arão aí com você. Né? Algumas relutâncias podem ser pecaminosas. Jonas, vai para cá, Jonas, voa para lá. Reluta, essa não é uma relutância, não façam igual, tá? Existem outras relutâncias que são um pouco mais fofinhas. A de Jeremias, te escolhi, rapaz, tu vai ser um canhão nas nações. Chamar para tu derrubar, para destruir, para depois edificar e construir. E Jeremias, Senhor, sou muito novo. E ele põe a desculpa dele, que é uma relutância. Mas quando o Senhor fala, é você, meu amigo, então ele diz, então eu vou. Então eu vou. Há uma relutância como a de Ezequiel, no capítulo 1, 2 e 3. Senhor, povo difícil. O Senhor, vá. Relutar é remoer diante de Deus. Relutar, muitas vezes, é simplesmente você reconhecer quão falho, pecador, pequeno, inexperiente você é. Mas eu vou lhe dar um conselho, tá? Se você for fazê-lo, faça-o diante do Senhor. Eu aprendi lendo Salmos que sinceridade diante do Senhor não é o mesmo que bater boca com o Senhor. A sinceridade é simplesmente deixar o coração sangrar pelas preces em oração. É como Davi, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Mas é claro, Davi, que Deus não te abandonou. Mas isso, pastor Resver, era o que o coração dele estava sentindo. Então ele orava e deixava toda dor, toda lágrima descer. E eu penso, irmãos, não há problema nisso. Desde que você faça diante do Senhor. Se for para você vomitar coisas espirituais, vomite diante do Senhor. Se for para você abrir o coração em primeiro lugar, te convido, abra primeiro para o Senhor. Faça dele o seu melhor amigo. Faça do Senhor o seu maior confidente. Antes de você falar com o seu cônjuge, antes de você falar com seus líderes, fale com o Senhor. Antes de você falar com seus amigos, fale para o seu melhor amigo. É o Senhor, meu amigo. É o Senhor. Então, Senhor, o Senhor quer que eu vá na casa de um homem que eu sei que é assassino, está causando prejuízo onde vai, o Senhor quer que eu vá para lá. Eu sei da fama, Senhor. O Senhor está sendo muito específico. Aonde vou, em qual casa, e o nome da pessoa, e o lugar onde essa pessoa... Eu sei quem é, Senhor. E não é boa pessoa, não. Então, ele relutou com o Senhor. E todos os grandes homens e mulheres que eu conheci, em algum momento também relutaram com o Senhor. Mas vejam então, irmãos, a minha último destaque de Ananias. Versículo 15 e 19. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. A última palavra de destaque é que ele foi obediente. E nós finalizamos as 5
palavras aqui de destaque da vida de Ananias, que gera então um paradigma para todos os homens e mulheres usados pelo Senhor na colheita, na obra do Senhor. Vamos, irmãos, então recapitular em uma só voz. Primeira palavra. Segunda palavra. Terceira palavra. Quarta palavra. E quinta palavra. Irmãos, precisamos passar por isso. O arco de todo missionário do Senhor é isso. Pastor, mas tá, eu sei que ele foi um servo usado pelo Senhor, mas aonde que Ananias se torna um missionário? Essa é uma boa pergunta para a gente responder, né? O que caracteriza então Ananias como missionário? Alguém quer chutar, irmãos? Não, simplesmente ele foi. Não, calma, vamos. Tá certo, deixa eu só fazer um comentário. Só um comentário aqui. Pode ser que a ideia de missionário que nós temos seja a ideia de ir. Mas isso não é o que caracteriza o missionário. Não é. Tem gente que está só fazendo turismo, tá? Tem gente que está só turistando. Posta no Instagram. Não vou nem comentar não, que é para não pecar. Fala aí, servo de Deus. Pronto. O que caracteriza o missionário não é ele ir, é ele anunciar. Mas quem anuncia, verbo transitivo direto. Eita, Senhor! Né? Olha a oitava série voltando aqui. Quem anuncia alguma coisa. Anunciou o quê? Palavra do Senhor. Isso, o que Jesus falou para Ananias na visão, foi exatamente o que ele falou para Saulo. Olha, Jesus, a quem você ouviu, falou comigo isso aqui, e eu estou fazendo isso aqui. Então, o missionário é aquele que fala a palavra de Cristo. E ele pode ir como nós cantamos, do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo. Não é o ir que caracteriza o missionário, é o anunciar a Cristo. Agora, de novo, não apenas o que anunciar, mas como anunciar. Eu estou tentando anunciar para vocês a palavra de Cristo, com o microfone, em um monólogo, mas você pode anunciar por meio de conversa, pode ou não pode? De conselho, pode ou não pode? De visita, pode ou não pode? A uma pessoa em casa, alguém no hospital, um anúncio, uma palavra simples, é simplesmente você falar o que Jesus falou. Você não precisa ser o mais inteligente do mundo para que você seja um missionário. É aí que eu entro, glória a Deus. Você não precisa ser a pessoa mais brilhante do mundo. Ah, porque eu tenho um pós-doutorado em Paris. Você não precisa disso. Você nem precisa ser tão inteligente assim, você só precisa lembrar daquilo que ele falou. E analfabetos conseguem fazer isso. Crianças conseguem fazer isso. Pessoas, inclusive, com um QI bem abaixo conseguem fazer isso. E é aí que eu fico maravilhado, porque a obra do Senhor tem vez e vaga para todo tipo de gente, irmãos. Todo tipo de gente. Até para os gagos. Até para quem não fala com a boca. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Até para os que não falam com a boca. Me lembro que João Calvino, não que eu estivesse presente, né? Mas me lembro que João Calvino, já ruim, irmão. Não podia mais pregar. O homem era cheio de doença, rapaz. Terrível. Morreu com 50 e poucos anos. Terrível, não dava mais. Não dava mais para ele ficar em pé. Aí o povo querendo frear o João Calvino. João, paz, dá para tu ir não. Me leve de maca. Eu vou pro culto, me leve de maca. De maca me bote lá, que de maca eu prego. Rapaz, tu tá sem condição. Me bote lá que eu prego. Pregar de maca. Quando tava ruim, irmão, que morreu de tuberculose, era ruim de doença. Tô pregando e tossindo, botando sangue para fora. Rapaz, não dá mais para tu pregar não. Dá mais não? Pois eu vou ditar e você escreve aí as cartas que eu vou mandar carta com um rumo de gente. Você tá me entendendo? A obra de Deus tem vaga para todo mundo. Até para os que estão doentes à beira da morte. Tem vaga. E eu acho isso incrível, porque mais democrático isso desconheço, né? O meu Deus é um Deus maravilhoso, né? Que coisa incrível. Irmãos, vamos refletir sobre isso? Todos os missionários têm isso em comum. São discípulos, verdadeiros discípulos de Jesus. São pessoas que se dispõem, pessoas que ouvem,
que apesar de relutar, obedecem ao Senhor. A vida deles é marcada pela obediência ao Senhor. Então a gente não sabe muito sobre Ananias, sobre a esposa dele, de onde ele era, onde ele morreu. A gente sabe que ele é de Damasco, mas onde é que ele morreu, o que é que ele fez? Quase nada se sabe sobre Ananias. E é possível que essa seja a primeira conferência missionária que alguém pregue para vocês sobre Ananias. É possível. É possível. Agora, sabe um detalhe? Apesar de a gente não conhecer muito sobre Ananias, a gente conhece muito sobre o Senhor de Ananias. E todo missionário também precisa desejar isso. Eu não tenho tanta necessidade que as pessoas me amem, gostem de mim, me valorizem. Mas eu gostaria que essas pessoas ouvissem do meu Senhor, amassem o meu Senhor, crescem no meu Senhor, ouvissem meu Senhor, vivessem para o meu Senhor. O que o discípulo quer, na verdade, é que o seu Senhor seja conhecido. O destaque é do seu Senhor. É isso que o discípulo verdadeiro quer, é isso que ele, de fato, valoriza. Não se sabe muito sobre Ananias, mas sabe muito sobre o Senhor de Ananias. E curiosidade, sabe-se muito sobre o discípulo de Ananias. Acaba que Saulo, de alguma forma, de algum modo, se torna um discípulo de Ananias. Por quê? Pergunto então a vocês. Por quê? Sei, irmãos, que é terrível, né? Receber o pregador de fora e o pregador fica perguntando para a plateia. Ô, cara chato. Cara, vai pregar a tua palavra, cara. Deixa de ficar. Mas eu vou insistir com vocês. Por que que Paulo se torna, de alguma forma, discípulo de Ananias? Fale, minha irmã, fale. Sem medo. 17. Capítulo 17? Não, versículo. O que é que diz aí no versículo 17? Que eu me esqueci. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tomes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Primeiro, tem uma questão do impor as mãos. Segundo, tem o anúncio da mensagem. Massa. Tem outra coisa. Você deveria ser pastor. Você tá bom de Bíblia, viu? Quem foi que batizou Saulo de Tarso? Ananias. Irmãos, eu fico todo arrepiado. Porque o Senhor é incrível. Olha como a mensagem da cruz ela é incrível para nós. Você pode crer no Senhor sozinho, onde você estiver, mas você não se batiza sozinho. Você não ceia sozinho. De novo, quero ser missionário, eu só não gosto do pastor. A igreja só não me apoia. Eu vou sozinho. Irmão, tu tá louco? Onde é que tu viu isso? Nós precisamos de Deus e uns dos outros. Tem que ter concordância, cara. Olha que coisa maravilhosa. A gente não sabe nada de Ananias praticamente, mas a gente sabe muito de Paulo. O homem pôs as mãos, anunciou, curou e ainda batizou. E aí, é mole? O que eu quero dizer para vocês é que gente pequena, gente para baixo de medíocre, gente que não tem tanto talento assim, pode ser usado pelo Senhor para que vidas sejam transformadas, e as vidas transformadas vão ser agentes de transformações para outras vidas. Quero fechar, irmãos, contando uma história. Uma história que eu faço questão de contar onde eu vou. Irmãos queridos, como foi que eu cheguei até aqui? Eu quero caprichar aqui para que eu não me alongue muito. O Senhor me salvou, apesar de eu ter vivido a vida inteira na igreja. Desde meus 5 anos, o Senhor me salvou com 15 anos de idade. Foi uma pregação num domingo de manhã, o Senhor arrebentou a minha vida ali, e eu estava no final daquela tarde de domingo, orando aos prantos, chorando pelos meus pecados, chorando porque eu amava os meus pecados, chamando pelo Salvador, clamando, invocando o Salvador, pedindo perdão pelos meus pecados, libertação de mim mesmo. O Senhor fez isso. Eu nem sabia que aquele dia era o dia da minha salvação, mas o Senhor fez isso. Eu comecei então a ler a Bíblia. Os irmãos da igreja que eu frequentava faziam de tudo para que eu lesse a Bíblia. Em um ano eu li a Bíblia toda. Então com 16 anos eu já tinha lido a Bíblia toda.
falava para todo mundo que eu podia no meu colégio, estudei no Liceu de Vila Velha, falei para todo mundo que eu podia, para todo mundo que eu pude, todo mundo que eu pude. Até que comecei a faculdade, e eu tinha alguns amigos crentes também de outras igrejas, e a gente começou a marcar uma coisa, sabe? Vamos fazer uma vez por semana um estudo bíblico, nós aqui. Então todo mundo estudava, todo mundo trabalhava, a gente se reunia uma vez por semana, às sextas-feiras, sei lá, 9 horas da noite. E nós líamos a Bíblia, cada um comentava, hoje na semana é a tua vez, a próxima é a tua, a próxima é a tua. Rapazes, nós éramos rapazes, homens ali, e nós tínhamos uma oração. Senhor, o ano era 2008. Senhor, levanta uma nova geração de pastores e missionários, pregadores. Orávamos por isso. Orávamos por isso. A oração então foi a primeira chave na minha vida pós-convertido. Senhor, levanta mais trabalhadores. Em segundo lugar, eu recebi um livro de aniversário de um dos meus colegas. E era um livro assim, onde nessa época, pastor Resve, todo mundo tinha um prazer de falar mal desse livro. Não vou dizer o nome, viu? Depois vocês ficam curiosos, né? Era o hype do momento, aquele livro. E aí, me deram esse livro. Eu fiquei, rapaz... Falei mesmo, o cara, meu colega, me deu o livro assim. Rapaz, o pessoal disse que esse livro é ruim. Olha, Miguel, se tu souber aproveitar esse livro vai ser bênção na tua vida. E assim foi, quer saber? Comecei a ler e eu estava lendo. Senhor, já ouvi falar que esse livro aqui está cheio de coisa mais ou menos aí, meia pereba, mas usa esse livro na minha vida, Senhor. Comecei a orar. Chegou o momento de serviço. E na parte do serviço, eu fiquei muito tocado com aquilo, porque eu fiquei assim, rapaz, eu nunca servi a Deus não. Desse jeito aqui eu nunca servi não. Então comecei a fazer umas orações malucas. Senhor, me ajuda a te servir como eu nunca te servi antes. Me ajuda a te servir onde eu jamais imaginei te servir. Me ajude a te servir longe dos holofotes. Me ajude a te servir até que eu seja transformado por esse serviço. Irmãos, a minha vida começou a caminhar de um modo que eu fui começar a servir onde eu nunca tinha servido, num lugar onde eu nunca tinha entrado. Nada aconteceu no meu serviço, não recebi nada em troca desse serviço, ninguém ficou me bajulando e batendo nas minhas costas por causa desse serviço. E eu fui, como é que eu poderia dizer? Quebrado, humilhado e formado através desse serviço. Foi no sábado à noite, eu estava no culto de jovens e apareceu um jovem, um pouco mais velho do que eu, pregando a palavra do Senhor. Não lembro o que ele pregou, confesso, não lembro. Já o ano era 2009. E aquele jovem perguntou, quantos de vocês foram assaltados na vida? E naquela época, na nossa igreja, todo mundo tinha sido assaltado. Então todo mundo levantou a mão. Era um culto de jovens. E eu também, porque eu sou a pessoa mais assaltada que eu conheço na minha vida até hoje. Sou eu mesmo. Aí, a gente inclusive brincava, né? Em Fortaleza, se você não foi assaltado ainda, é porque você é assaltante. A gente brincava desse jeito. Aí, ele fez uma segunda pergunta. Quantos de vocês oraram pela vida daquele ladrão, aquele assaltante, aquele bandido? Aí todo mundo abaixou a mão, inclusive eu. Esse jovem era o missionário Ronaldo Fernandes. E ele estava ali, apresentando um trabalho com presidiários. Eu nunca nem fumei maconha, irmãos. Nunca assaltei ninguém, nunca fui preso, tá? Aquele mundo não era meu. Aí a Laís pode estar falando, mas você estudou no Liceu de Vila Velha, que é isso? Irmãos, eu pedi perdão ao Senhor na minha vida, naquele momento ali, enquanto ele estava falando. Senhor, me perdoa, porque o que eu tenho no meu coração por bandido é vontade que todos morram de uma morte bem lenta. Eu só não participei, Deus, de linchamento porque eu tenho medo de ser reconhecido depois. Eu acho que o único que ama bandido é a mãe do bandido. E eu estava ali falando com o Senhor. Senhor, me perdoe, porque eu só tenho ódio no meu coração. Me ajude a amar bandido com teu amor. Porque se o Senhor me der amor por bandido, eu vou amar os bandidos tudinho. Irmãos, eu passei 5 anos trabalhando com bandido. Você acredita nisso? 5 anos voluntário, eu estava na cadeia, eu estava no presídio de modo voluntário, tanto em Fortaleza quanto fora. E eu estava pregando para presidiários jovens e bem velhos, bem novos e também bem velhos.
E eu comecei a fazer uma coisa na minha vida que eu jamais imaginei fazer, pregar. E eu comecei a ir para um canto onde jamais imaginei estar, no presídio. E por 5 anos eu não vi ninguém se convertendo. Mas foi nesses 5 anos que o Senhor mudou, transformou a minha vida de uma vez por todas. E quando eu vivi o que eu tinha para viver, o Ronaldo estava ali no meu lado, acreditando em mim quando nem eu acreditava. O Ronaldo dizia: você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, e eu não tenho nem perigo. Por quê, Miguel? Porque Deus me livre de viver do dinheiro dos crentes, que gasta mais com pizza e açaí do que com obra missionária. Quero não? Para que eu passar fome? Vou não. E eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de me entregar diante de Deus. Sabe qual era o medo que eu tinha? Vai que eu me torne um missionário. Os missionários, tudinho que eu conheço, os filhos, tudinho nasce doente, morre. É uma desgraça, Satanás doido para abater o missionário. Eu não quero ser mesmo, eu quero sofrer não. Sabe o que é que mudou a minha vida, irmãos? Entender que quando a gente quer seguir a Jesus, não tem mais nada para perder que a gente já não tenha perdido na cruz. Irmãos, eu morria de medo de que na hora da minha pregação no presídio, se tivesse uma rebelião, o primeiro refém fosse eu e eu fosse o primeiro a morrer. Eu morria de medo. Eu me tremia inteiro. E a cada sábado, eu dizia: Senhor, hoje eu tenho a pregação mais dura da minha vida para dar para eles. Eu acho que hoje eu vou morrer. E eu me perguntava: e se tu morrer hoje? Vai valer a pena? Quer saber, mano? Vale, ó. Por Cristo, em Cristo, para Cristo? Vale. Vale. E a cada sábado de medo que eu tinha de ir, eu me prostrava, me entregava e colocava minha relutância diante da cruz. E ia mesmo assim. E nos dias mais pesados, das pregações mais duras, eles falavam assim: irmão, você está certo. A gente está errado mesmo. A gente está errado, você está certo. E o rugido de leão que eu esperava, na verdade, eu recebia carinho e respeito. Com 19 anos começaram a me chamar de senhor. Irmão Miguel, o senhor quer água? Irmão Miguel, o senhor quer que eu guarde o violão? Irmão Miguel, o senhor quer uma cadeira? Irmão Miguel, o senhor... E eu com 19 anos estão me chamando de senhor por quê, brother? Porque eu tinha ganho o respeito deles. Pelo meu amor, pela minha constância, minha coragem. E eu ficava trancado. Teve épocas que eu fiquei trancado com eles na cela deles, não no bloco, na cela. A cela, o dormitório, era para uma pessoa. Eu ficava com 13, 14. Fechado. Eles podiam fazer o que quiser comigo. E eu dei o meu melhor da minha vida para o Senhor. Então, a vida de Ananias é a vida que me inspira, porque eu não sou lá essas coisas todas. Nunca fui. Mas chegou um momento que eu não dizia só eis-me aqui não. Teve um momento na minha vida que eu falei: Senhor, abre portas, porque eu quero te servir com tudo que eu tenho. Nada na minha vida mais faz sentido se não for te servir com tudo que eu tenho. Eu quero morrer fazendo isso. E eu estava ali com 19, 20 anos, e eu falava com toda energia, com toda alegria, com toda empolgação, com todo o coração, e eu ficava assim: Senhor, não deixa esse brilho no olho acabar, não deixa essa paixão terminar, porque o que eu creio que está no meu coração não é juventude, é o Evangelho. Queima e continua queimando. E se um dia eu perder o brilho nos olhos para pregar a tua palavra, cala a minha boca, ou me mata. Eu não sou mais um jovem. Em nenhuma das pesquisas a minha idade enquadra mais jovem. Nenhuma. Tá? No IBGE é só com 30. Eu estou com 37. Eu estou aqui, eu sou um ex-jovem. Sou um ex-jovem. E eu estou tão doido por Jesus quanto eu estava com 18, 19 anos. Meu desejo é que você enlouqueça pelo Evangelho, porque a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria do mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, louvado seja o teu santo nome por hoje. Eu espero, Senhor, que o Senhor tenha falado com cada um aqui, dos mais novos aos mais velhos. Peço para que a vida de Ananias seja uma inspiração para todos aqui. E que a boa notícia do Salvador, o Mestre, o Rei dos Reis, aquele que manda, comissiona, envia, que esse Senhor, o teu Filho, seja crido e adorado por todos nós. Ouvido, obedecido, anunciado por todos nós.